E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Moro, gostaria de saber sua opinião sobre aborto e armamento civil, já que te atacam com esses temas nas redes sociais. E também sua opinião sobre o Escola Sem Partido, se pretende privatizar a TV Lula e se tu curte algum esporte. Várias perguntas. E Flow, chamei Marcelo Brigadeiro. Pô, Tá. Uma lista aí. Vamos lá, aborto e armamento civil, o que tu pensa sobre... Não, já falamos um pouco sobre o armamento civil. Armamento a gente já falou, né? Já deu a opinião. Aham. O aborto, o que eu defendo é a manutenção da legislação atual. A legislação atual estabelece, permite a interrupção da gravidez em caso de risco de vida para a mãe, tá? Em caso de gravidez decorrente de estupro. Não dá para forçar uma gravidez nessas duas hipóteses. Tá? Tem gente que tem uma visão mais ampla sobre isso. Aqui eu vou confessar que eu sou conservador, tá? Nesse ponto. Eu acho que a mulher tinha que decidir essa porra? Eu acho que tem um risco que transcende um pouquinho essa discussão, né? Tem aquela discussão quando começa a vida, quando você tem atividade elétrica no cérebro do feto e tal, você vai entrar numa série de polêmicas e também entra um pouco naquela discussão que a gente tem. Tem coisas hoje mais relevantes para você discutir. Você vai mergulhar o país numa discussão que vai tirar um pouco o foco do problema do cara que Eu entendo, mas lagarto. o medo é que, tipo, porra, é relevante pra caralho essa parada, mano. Não, eu vou te dizer aqui, É muito relevante. Monark, nos Estados Unidos, né? Até hoje, esse é um tema dominante quando se fala em Suprema Corte dos Estados Unidos. Sim. Aí você vai nomear os ministros, vai indicar lá os juízes e tal. O primeiro ponto que vem é esse. Se vai ser contra ou a favor do aborto por conta de uma decisão lá de 1973, que é Roe versus Wade. Aham. Então, assim, acaba gerando tanto, contaminando tanto o debate, que, sinceramente, a minha posição é essa, entendeu? Tá bom. Eu acho que não vão mudar. Tá. Beleza. Minha posição, só pra deixar claro, tá? Não, claro. É que o aborto é uma parada que devia ser decisão da mulher até certo tempo de gestação, entendeu? Uhum. Porque é muito foda falar assim, você tem que ter esse filho, entendeu? Você não sabe a situação da mina, tá ligado? E, tipo, o próprio corpo, ele aborta em situações de risco da mulher, tá ligado? Então, tipo, o aborto, pra mim, é uma zona muito cinzenta, entendeu? Não, Nesse mas sentido. veja, a lei permite. Se tem risco de vida da mulher, você não Mas vai às vezes o forçar uma corpo, a gravidez. mulher tá muito estressada e ela aborta, entendeu? Existem casos que acontecem isso. O aborto não é uma coisa meio que natural pro corpo, na minha opinião. Tipo, e na opinião médica, acontece tem muitas... aborto espontâneo, sim, mas é a outra porcentagem... história. Eu sei, mas são abortos, não são? Sim, mas é outra história. Eu sei que é outra história, mas é tipo... Às vezes a gente também fica muito apegado nesse negócio de aborto é matar uma vida, mas a verdade é que esse tipo de vida que a gente tá tentando defender morre diariamente em muitas formas. Eu vou te colocar, viu? Eu conheço gente que sofreu aborto espontâneo e mães que tiveram aborto espontâneo, que foi um grande choque. Eu conheço gente que teve aborto espontâneo e nem percebeu. Tem depende, casos e casos. Depende do momento que casos tem e casos. esse aborto. Né? Casos e casos. Outra história? Sobre a escola sem partido. O que tu pensa sobre a escola sem É aquela partido? discussão que a gente mencionou. Eu acho assim, escola é lugar para você aprender matemática. Hoje você tem que ter muita disciplina de tecnologia, computação, informática. As disciplinas em geral, lá, literatura e tal. E o importante é você ter um serviço de escola pública de qualidade, né? E também a escola privada. Muita gente na escola privada, a gente não pode negligenciar. Não é lugar para você ter doutrinação política. Né? Quando um professor se envolve lá em ficar querendo, vamos dizer assim, não ensinar sobre política. A política faz parte do estudo, mas política partidária, de ficar lá falando ideologia, sobre... né? Não, ideologia, assim, você ensinar... Né, Condicionar é uma coisa. a ideologia, né? O que você não pode, por exemplo, quando eu sou filho de professor, mas eu também dei aula de Direito na faculdade. Então, quando eu falava de temas lá sobre prisão em segunda instância, eu colocava as duas posições e colocava meus argumentos em favor daquilo que eu defendia, mas colocando muito claramente a minha posição, entendeu?
Agora, não acho que a escola é o lugar lá para você ficar defendendo, por exemplo, o candidato X, o Y, Pô, com o certeza. partido X ou o partido Y. Aí tá errado. O professor que faz isso, ele está descumprindo o dever que ele tem de ensinar. Mas também, vamos dizer o seguinte, não é porque tem alguns professores que erram nesse sentido que você vai botar um policial em cada sala de aula. Claro. Sim. Né? Não faz o menor sentido. E você proibir, não pode discutir política na escola. Não pode discutir política partidária. Mas Discutir assuntos política sobre faz a parte vida da faz vida. parte. Claro. O problema é que Tem eles... uma disciplina que chama ciência política. Aham. Né? Sim, filosofia. Filosofia. É. O problema é que eles fazem essa doutrinação de uma forma não, tipo, vote nesse político. Eles começam, o capitalismo é o mal do mundo. Professor de história, geografia, já tive. Capitalismo é o mal do mundo. Se o comunismo tivesse ganhado, a gente tava em outro... Tipo, esse tipo de coisa que eu acho que eles falam quando eles estão com medo de uma doutrinação ideológica, tá ligado? Não é uma parada tipo, vote no Lula, que acho Lula é você, bonito. aí você tem que ter um controle de qualidade dentro da escola. E se essas situações forem percebidas, você tem que ter uma providência ali dentro. Né? Então, o diretor chama lá o professor, está acontecendo isso, isso e isso. Então, se é para ensinar literatura, é para ensinar literatura. Se é para ensinar matemática, é para ensinar matemática. Então, a gente não pode partir também do pressuposto que tem um monte de gente, todo mundo fazendo coisa errada. Acontece, e tem que ter os mecanismos. Eu dava aula em faculdade, eu sei como é que é. Chegava o professor lá que, em vez de falar da disciplina, ficava contando da viagem que ele fez, não sei aonde. Isso é errado também. Também. Entendeu? Tá fora Claro. Né? Então, não é doutrinação, mas não está cumprindo o dever dele, professor. É perda de tempo É do aluno. perda de tempo. Então, você Não, tem que não ter dizendo que ele não pode ser mecanismos... engraçado durante a aula É. e contar um pouco da vida dele e tal. Claro, você tem que ter mecanismos de coibição para que a escola seja um local de aprendizado. Sim. Mas a gente também não precisa fazer disso, esse é o tema principal da educação. O tema da educação principal é a gente ter condições, boas escolas, a gente ter bons professores, treinamento, capacitação, incentivo para professores. E você também tem mecanismos disciplinares quando o professor se desvia. Né? Quando o professor lá, em vez de dar disciplina, fica lá contando da vida dele. É só pagar bem pro professor que não vai ser um comunista que vai pegar um emprego. Manda aí. Tá. Ele ainda pergunta aqui se tu pretende privatizar a TV Lula, se tu curte algum esporte. Eu não sei nem o que é TV Lula. Acho que ele está falando que ela é EBC, né? Que é a empresa... Não é possível. É empresa estatal de televisão, né? Eu acho uma perda de tempo isso, porque a audiência... Zero. É que nem a Hora do Brasil, né? A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Nossa, isso é um... Pô, pior que eu escuto, com todo respeito. É claro, você não tem outra opção. Não tem opção pra caralho. Você pode né? desligar, né? Agora tem Wi-Fi, Spotify e tal. Tá aí um bom tema para plebiscito. Né? Você quer A que Voz do permaneça Brasil. A Voz do Brasil? É propaganda oficial, normalmente, de político. Às vezes tem alguma informação lá que seja mais útil. Eu ouço só pra ver se vai ter alguma puxação de saco do governo. E tem? Cara, ó, tem bem mais informação do que puxação de saco. É mesmo? É. Aí, ó, vai lá e o Voz do Brasil. O único problema do Voz do Brasil, na minha opinião, é que ele é obrigatório em todas as rádios. É. Isso é o problema. Se fosse só uma rádio com a Voz do Brasil, foda-se, cara. Tenha o seu conteúdo ali. Mas não me obrigue a parar de escutar a porra da minha rádio, que eu não escuto, na verdade, nenhuma. Mas não me obrigue pra escutar a porra da propaganda do teu governo, porque eu não quero saber. Não, acho que esse é o ponto. Se você tem um mecanismo de produção de informação do governo, as pessoas querem ouvir, tem todo o direito. Sim. Né? Agora, colocar isso como obrigação, você tem que ouvir e interromper a programação normal, eu acho errado. Eu acho que teve uma promessa que iam, né, extinguir a EBC, a rede estatal de televisão, não fizeram e aumentaram. Eu acho errado o governo ficar investindo nisso, porque é algo Banal. que não interessa a maioria das pessoas, não tem porquê.